Arte interativa e arte clássica juntas. Essa é a premissa de O Quarto do Artista em Arles, inspirada no pintor pós-impressionista holandês Vincent van Gogh. Instalação idealizada e dirigida pelo artista, que trabalha com instalações, arte interativa e motion graphics, e já expôs também palimpsesto. Hoje eu converso com o juiz forano Rafael Skin, formado em Artes e Design pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo ao programa Culto Circuito. Rafael, vamos lá para a gente começar o nosso bate-bola. Por que essa inspiração no artista, né, pós-impressionista Van Gogh? Eu estava navegando pela internet, eu acho que eu vi uma notícia que me marcou e ficou um pouco latente na minha cabeça. Eu tinha até esquecido dela, que eu vi era uma reportagem muito curta sobre um jovem artista que tinha se suicidado. Ele não era brasileiro, eu nem lembro mais o nome, mas nessa notícia tinha uma nota que ele enviava cartas para pessoas que ele não conhecia. Isso, é uma referência mesmo ao trabalho do Van Gogh, né, que emitia cartas, né, eles tinham uma correspondência bastante assídua com o irmão Theo. Com o irmão Theo, exatamente. E nessa mesma época eu tinha ganhado o livro com as cartas do Van Gogh. E eu fiquei com aquilo. E outra coisa, na foto, não tinha a foto do artista, tinha uma foto do quarto dele. É como se parecia que o quarto dele representava ele, porque tinham cartas que retornavam, né, as cartas que tinham sido retornadas, e eu acho que aquilo ficou como um quarto, né, que representava aquela pessoa, e fui aprofundando no estudo das cartas do Van Gogh. Eu acho que provavelmente veio daí, assim, dessa coisa que meio que me chocou. Rafael, pelo que você comentou, existe muita similaridade com relação ao que você observou, nessa contemporaneidade, e ao mesmo tempo o que aconteceu com Van Gogh, né? Aquele artista impressionista. O impressionismo influencia, mas por que essa paixão pelo impressionismo, essa forma de mostrar o trabalho de Van Gogh nos dias de hoje? A perspectiva desse quarto, ela já é um pouco diferente do usual. É uma perspectiva invertida, que ao invés do ponto de fuga estar para longe, ela te traz para perto. Então, nessa pintura, né, nessa obra inteira do Van Gogh, que ela já é convidativa, a gente, nessa homenagem que a gente quis fazer, meio que a gente simplesmente entra literalmente nisso que a gente já sempre entrou na imaginação. Essa interatividade, né? O próprio espectador, né, da obra, do trabalho que dessa apresentação que você montou, ele participa ao mesmo tempo e faz parte do quarto de Van Gogh, é isso? Isso, a gente remodelou essa pintura e tentou construir com madeira na realidade física aqui, esse quarto da maneira que ele foi pintado, porque já existiram até algumas outras representações, mas elas sempre tenderam para um realismo de como seria o quarto dele na realidade e etc. Então eles eram quartos um pouco normais. A gente achou que ainda seria válido uma nova reprodução, porque a gente fez o quarto que foi pintado, com a loucura da perspectiva, porque no final das contas, acho que quem conseguir fazer alguma ligação, né, sentir que existe alguma coisa entre a pintura e o quarto que a gente construiu, vai levar um susto de ver porque quando você entra no quarto, que você percebe o quanto as perspectivas têm que ser forçadas e muito tortas, muito loucas, para chegar na perspectiva igual à da pintura. Porque de frente parece que é até um plano até planificado, assim. Pela obra original que a gente observa, né, vocês podem até observar isso, que nós estamos mostrando aí a fotografia original do quadro de Van Gogh, há muita distorção na imagem. A própria cadeira, né, a cama, há uma desproporção.
Sim. Isso foi intencional? Você conseguiu captar isso do Van Gogh nessa apresentação sua? Bom, do Van Gogh, nada, eu acredito que nada seja aleatório. Tudo dele é muito intencional. Até em algumas das cartas ele mesmo dizia para o irmão que ele listava as cores que ele ia usar antes da pintura. Porque ele participava junto ao irmão. O irmão dele era um colaborador, seria isso? O irmão dele era o... Irmão Tel, né? Irmão Tel. Era o financiador do Van Gogh. Então, ele encomendava as tintas, mas ele já sabia o que ele ia pintar, porque ele falava que ele não queria ser realista com as cores que estavam lá. Ele queria ser realista com o sentimento que ele queria passar. E então, ele falava que ele escolhia as cores para conseguir tais sentimentos que ele queria. E nesse quarto, ele representa uma espera ele tinha um sonho de construir uma comunidade de artistas na Casa Amarela. Então, ele era muito ansioso e esse quarto ele representa a espera dele pelo amigo Gauguin, que era um pintor que ele admirava muito e que seria o primeiro morador dessa casa, dessa comunidade. Então, muitos dos elementos são duplos e são coisas que, na realidade, provavelmente não existiam no quarto. Ele provavelmente nem tinha duas cadeiras ou a cama não tinha dois travesseiros. Mas ele fez vários elementos duplos e tudo está ali por um motivo. E essa questão da falta de proporção na obra de Van Gogh, essas pinceladas fortes, né? Como a gente observa até na obra dele, o Trigal, isso também representa a questão da angústia do artista. Sim. Não é? E o Van Gogh era um homem angustiado, tanto é que ele dá fim à própria vida, ele decepa uma orelha. Tá? Essa angústia vivida pelo artista, ela é retratada no seu trabalho que você está apresentando? Bom, o Van Gogh, eu imagino... Eu não acredito muito na teoria da loucura dele. Eu acredito muito mais na teoria da angústia mesmo. Porque ele lia muito, ele era muito esclarecido, ele falava 4 línguas. Ele escrevia cartas em holandês, escrevia cartas em francês, trocava correspondência em inglês e etc. E eu imagino que ele, tão esclarecido dessa maneira, vendo as injustiças do jeito que ele via, na época em que ele viveu, e se sentindo tão sozinho, porque provavelmente ele era provavelmente não, com certeza ele era rejeitado pelas pessoas, ele era um cara muito ansioso, dessas pessoas que são inconvenientes até, então muitas pessoas provavelmente não davam muita atenção, porque ele falava, ele se sentia angustiado, sozinho. E acaba que isso é refletido no trabalho dele. Ele entregou a vida mesmo para a obra dele. E mesmo sem ter vendido nada, ele acreditava. Ele falava... que é bom a gente lembrar também, o espectador saber também que o Van Gogh nunca vendeu um quadro em vida. Em vida. Ele vendeu um quadro perto do final da vida dele, mas por um preço pequeno e quase tal. Um preço simbólico, né? Mas ele ainda dizia para o irmão que achava que um dia os quadros dele ainda valeriam mais do que ele tinha gastado de tinta. Isso ele sabia que valia. Então ele quase que teve uma premonição, né? Que de fato hoje as obras dele, o valor é incalculável, né? Pois é. Rafael, você acredita que nesse seu trabalho você conseguiu reproduzir o impressionismo e mesmo uma forma de o pós-impressionismo vivido por Van Gogh? Conseguir, aí não sou eu, né? Quem visitar a exposição vai poder dizer, mas que a gente tentou, nós tentamos. Até mesmo a escolha dos materiais, ela foi se alterando à medida que a gente pesquisava a vida e as cartas e a obra do Van Gogh. Tudo influenciou a escolha de tudo que está ali. Então, por exemplo,
A madeira, a gente decidiu usar uma madeira maciça porque ela aceitaria uma textura. Então, a gente entalhou na madeira para conseguir um volume que fosse próximo, assim, né, a pintura que tem um volume, né, do Van Gogh. Então, se a gente conseguiu... É mais próximo da realidade do Van Gogh também, mas, né? A gente se guiou na impressão. E eu acho que, enfim, eu acho que conseguimos, mas eu não sei. Acredito que sim, né? Pelo que a gente está vendo aí, com certeza, porque a participação tem sido bastante grande. Rafael, vamos falar um pouquinho agora de educação. Tá? Seu trabalho também tem atraído bastante alunos de escolas para poder participar. Como você analisa essa questão das escolas frequentarem exposições, artes interativas como essa sua, né? E como fica essa educação do adolescente ou da criança? Sinceramente, eu acho que é uma das melhores partes, por tudo, assim, por sentir que a gente consegue ajudar em alguma coisa, a curiosidade da molecada, as perguntas são fantásticas, e conseguir instigar alguma imaginação e uma introdução, né, nessa área é muito valioso. É uma forma de atrair as pessoas, principalmente a criança e o adolescente, até o conhecimento do Van Gogh, nesse caso? Eu acredito que seja uma maneira de trazer um primeiro contato, né? Que muitas vezes, tem muitas pessoas que visitaram a exposição e disseram que nunca nem entraram no CCBM. Eu já escutei várias pessoas, eu moro em Juiz de Fora há 30 anos, nunca passei aqui. E é muito infelizmente, legal. Né, as pessoas não têm o hábito de frequentar centros culturais, né? É muito triste, né? E a gente acha que é interessante, pelo menos antes tarde do que nunca, mas que isso não seja só agora, né? Que isso se torne um hábito, que as portas das casas culturais estejam sempre abertas e que sejam mais frequentadas, né? Rafael, dentro desse mesmo pensamento, a questão da interatividade, que hoje tudo é interativo. Né? A própria tecnologia está nos proporcionando cada vez mais essa interatividade presencial, não. O seu é presencial. Então, como fica essa interatividade presencial que você está mostrando para o público juiz-forano e as próprias tecnologias e as próprias mídias que não são presenciais, muito pelo contrário, são até virtuais? Eu tenho muito cuidado assim, ao usar a palavra interatividade, porque nem sempre, por simplesmente ter uma interface que responda a alguma ação, aquilo seja interativo no sentido total. Então, eu não sei nem se eu poderia dizer que o que eu faço seja interativo, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito maior. Um livro pode ser muito mais interativo do que uma interface de celular, porque a resposta que aquilo te dá, que te faz pensar além, te faz pensar no mundo, pensar muito maior, isso é uma interação muito maior do que qualquer interface. Por simplesmente ser uma interface. Então, se o que eu faço pudesse ser chamado de interativo, eu vou ser muito feliz, mas eu não diria isso. Rafael, em 2012 você fez uma outra apresentação, Palimpsesto. Fala um pouquinho, compara um pouquinho desse seu trabalho de 2012, o Palimpsesto, com do Van Gogh, esse de hoje. O Palimpsesto, ele lidava com um tema da memória, né? Um patrimônio arquitetônico da cidade, porque me incomodava demais ver tanta riqueza ser perdida e não por um simples saudosismo, porque como era bonito aquele prédio, ele devia continuar aqui. Não, ele era bonito, ele é importante. Foi um resgate? Sim, mas são lugares que poderiam se transformar em outras coisas.
Essa instalação ela é meio direta, assim. Eram fotos desses lugares, desses casarões que não existem mais em Juiz de Fora, e eu tirava foto desses mesmos lugares, desse mesmo ângulo, do que existe no lugar deles hoje. E Você fazia uma comparação ao patrimônio que estava naquele momento e o atual. isso. Invariavelmente eram estacionamentos ou prédios comerciais que estavam nos lugares desses casos. E na instalação, a gente tinha uma projeção enorme e a pessoa, ao se mover na frente dela, ela ia descascando a foto desse estacionamento e ia revelando a foto da casa que existia ali antes. E muitas pessoas nem sabiam que aquilo ali tinha sido outra coisa antigamente. Na realidade, foi então um resgate ao patrimônio da cidade, é isso? Foi talvez uma tentativa de trazer um alerta, né? Na época o Excelsior estava havendo aquela campanha para o resgate do Excelsior e tal, e foi uma tentativa de jogar uma luz sobre esse tema novamente. Havia uma instalação anterior também, que era feita... E foi interativo também? Era... Essa sua obra, esse seu ex-trabalho lá de 2012, 2012, foi interativo também? Sim. Era uma casa sem paredes e ela era feita com portas e janelas de casas de Juiz de Fora que foram demolidas. Então eu comprava nessas portas, alugava de demolidoras, e a gente pendurou elas numa disposição de uma casa normal, com alguns objetos também nessa pegada, assim. E depois que você atravessava essa casa, que você chegava, como se fosse no quintal, você chegava nessa projeção enorme, que era uma foto de Juiz de Fora hoje. Aí, à medida que você ia se movendo, por onde você passava, ia revelando atrás uma foto. Isso é uma projeção digital. Seria a foto do passado, né? A foto do passado daquele mesmo lugar. E a partir daí um novo par de fotos ia surgindo. E a recepção do público dessa interatividade que você está apresentando agora do Van Gogh, como está sendo a recepção? Está sendo muito melhor que o esperado, muito maior. As escolas são fantásticas, as crianças perguntam se aquele era o quarto dele de verdade, se foi ele que criou o quarto, se aquela camisa era deles. São perguntas maravilhosas. Pessoas que gostam, já se emocionaram com o Van Gogh, dizerem que se emocionaram de novo, poxa, isso eu acho que é o mais perto que a gente poderia chegar, assim, de um objetivo. Algum novo projeto, Rafael? Sim, existem alguns novos. E é para este ano ainda, agora 2014? Sim, mas provavelmente o desenvolvimento seria em 2015, porque toda essa questão do patrocínio e tal, ela é bem demorada, burocrática, né? Então, até a sua ideia se transformar num projeto e se transformar numa realidade é um tempo razoável. Sucesso nessa nova empreitada e parabéns pelo esse trabalho que você tem realizado aí, dessa interatividade. Eu piamente acredito na cultura e nós temos que levar de fato a cultura e a educação para todo mundo. E essa é uma das formas que você está fazendo, essa interatividade. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. E o Culto Circuito fica por aqui, mas você pode assistir a esse e aos outros programas no nosso canal no YouTube, além de sugerir pautas através da nossa página no Facebook e no Twitter. Até o próximo programa. Tchau.